O dia em que ouvi as palavras que partiram meu coração ao meio foi o mesmo em que jurei para mim mesma que nunca mais seria a sombra invisível na vida de quem eu amava. Estava na varanda da casa que eu mesma havia reformado com suor e economia, tomando um café amargo que combinava com o gosto da decepção, quando meu filho Rafael ligou. Mãe, precisamos conversar sobre algo importante, disse ele com uma voz hesitante que eu conhecia bem desde a infância, quando ele escondia travessuras. Pensei que fosse mais um pedido de ajuda financeira, daqueles que se tornaram rotina nos últimos 4 anos. Mas o que veio em seguida me deixou sem ar. Camila e eu nos casamos no fim de semana passado. Foi uma cerimônia íntima, só para quem realmente importa no nosso círculo mais próximo. Meu nome é Isabel Rodrigues Almeida, tenho 65 anos e naquele instante, com o telefone ainda colado ao ouvido, senti como se o chão se abrisse sob meus pés. Eu, que havia sido o pilar de tudo na vida deles, não era parte desse círculo mais próximo. Para entender o quanto isso doeu, preciso voltar um pouco no tempo, contar como cheguei a ser a provedora silenciosa de um sonho que não era meu. Rafael era meu caçula, o único que restou depois que minha filha mais velha se mudou para o exterior e construiu sua própria família distante. O pai dele, meu ex-marido, nos deixou quando Rafael tinha apenas 5 anos, alegando que a vida de casado o sufocava. Trabalhei como costureira, professora particular e até como vendedora de cosméticos porta a porta para garantir que ele tivesse educação de qualidade e um teto seguro. Rafael sempre foi brilhante, formou-se em engenharia e conseguiu um emprego promissor em uma construtora. Foi lá que conheceu Camila, uma arquiteta ambiciosa, cheia de planos grandiosos e contatos influentes. Eles se apaixonaram rápido e logo decidiram morar juntos em um apartamento moderno no centro da cidade. Mãe, é só por uns meses até estabilizarmos, pediu Rafael quando me contou sobre o aluguel alto e as despesas iniciais. Camila, com seu sorriso perfeito e maneiras polidas, reforçou. Vai ser temporário, dona Isabel. Logo teremos nosso próprio ritmo. Concordei, claro. Era meu filho, e mães fazem isso, não é? Comecei pagando o aluguel de R$ 2.500. Depois veio o condomínio de R$ 800. As contas de energia que subiam por causa dos aparelhos de ar-condicionado que eles instalavam em todos os cômodos. É investimento no conforto, mãe, justificava Rafael. Em pouco tempo, eu arcava com supermercado, internet de alta velocidade para o home office dela e até parcelas de móveis de design que Camila insistia serem essenciais para receber clientes importantes. Minha aposentadoria mal dava para cobrir tudo, então comecei a vender algumas joias antigas, herança da minha mãe, e a cortar gastos pessoais. Nada de viagens, nada de roupas novas para mim. Enquanto isso, via pelas redes sociais fotos deles em jantares chiques, fins de semana, em pousadas luxuosas na serra. E Camila ostentando bolsas de grife que custavam mais do que meu salário mensal inteiro. Quando questionava, Rafael dizia: é networking, mãe. Isso vai abrir portas para promoções. Camila parou de trabalhar 1 ano atrás, alegando que queria se especializar em design sustentável, um curso online caro que eu ajudei a pagar. É o futuro, dona Isabel. Imagine os projetos que virão depois. Eles compraram um carro zero, financiado, usando como entrada o dinheiro que eu havia enviado para uma emergência inventada. Eu me sentia útil, necessária, mas aos poucos percebia o distanciamento. Minhas visitas eram adiadas com desculpas. Hoje
estamos ocupados com reuniões. Ou, a casa está uma zona, melhor vir na semana que vem. Quando ia, Camila me tratava com uma cortesia fria, pedindo itens específicos do supermercado como se eu fosse uma assistente. Rafael mal conversava, sempre no telefone ou no computador. Eu engolia o orgulho, achando que era o preço de ser uma boa mãe, uma sogra compreensiva. Nos últimos meses, ouvi rumores sobre um casamento iminente. Rafael mencionou casualmente planos de oficializar. E eu me animei, imaginando o dia em que finalmente faria parte de algo especial na vida dele. Planejei até um vestido simples, mas elegante para a ocasião. Mas naquela ligação, a verdade veio como uma facada. Casaram sem mim em uma cerimônia íntima com amigos dela, familiares influentes e colegas de trabalho que Camila considerava essenciais para o networking. Por quê? Zrenia perguntei, a voz tremendo. Mãe, foi rápido, não queríamos estressar ninguém. Você entende, né? Não, eu não entendia. Saí da varanda atordoada, sentei no sofá e chorei como não chorava desde o divórcio. Chorei pela ingratidão, pela exclusão, pela ilusão de que meu sacrifício comprava afeto. Passei dias remoendo cada transferência bancária, cada economia que fiz para eles viverem bem. Foi então que decidi. Basta. Na semana seguinte, cancelei todos os pagamentos automáticos. Nada mais de aluguel, contas ou ajudinhas. Senti um misto de medo e liberação, como se estivesse cortando correntes invisíveis. O silêncio durou exatos 4 dias. E então veio a primeira ligação de Camila, voz aflita. Dona Isabel, o banco recusou o pagamento do condomínio. Deve ser um erro, né? Respondi calmamente. Não é erro. Parei de pagar. Vocês são adultos, casados agora. Podem se virar. O silêncio do outro lado foi palpável, seguido de um como assim? Você sempre ajudou. Expliquei que a ajuda tem limites, especialmente quando não sou considerada essencial, nem para um casamento. Rafael ligou em seguida, irritado. Mãe, isso é loucura! Estamos no meio de projetos importantes. Você quer nos ver na rua? Perguntei sobre os salários deles, sobre por que não pouparam nada em 4 anos. Ele gaguejou desculpas vagas sobre despesas inesperadas. Desliguei, sentindo pela primeira vez o poder de dizer não. Mas isso foi só o começo. Nos dias seguintes, as ligações viraram uma enxurrada. Rafael apelava para a culpa. Lembra de tudo que você me ensinou sobre família? Isso não é ser família. Camila mandava mensagens longas, misturando súplicas com acusações. Você está destruindo nosso sonho por ciúmes, bobo. Ciúmes. Era raiva justa. Uma noite bateram à porta. Era Rafael, olhos vermelhos, com uma garrafa de vinho que eu havia dado de presente no aniversário dele. Vamos conversar como adultos, disse. Entrou, sentou à mesa da cozinha e começou a chorar. Contou que Camila estava estressada, que o casamento havia sido impulsivo por pressão dos pais dela, que não me convidaram para não me sobrecarregar com custos. Mentira óbvia. Eu teria ido de graça com o coração cheio. Quando pressionei sobre as finanças, ele admitiu dívidas. 12.000 reais em cartões, gastos com viagens e investimentos que não deram certo. Só mais uns meses, mãe. Prometo que pagamos de volta. Neguei. Vocês casaram sem mim. Vivam sem mim. Ele saiu furioso, batendo a porta. No dia seguinte, Camila apareceu sozinha, maquiada impecável, mas com olheiras profundas. Trouxe flores baratas e tentou o caminho da empatia.
Eu sei que magoei você, mas pense no Rafael. Ele te ama tanto. Amor? Onde estava esse amor quando escolheram convidados? Ela mudou de tática, falando de planos futuros, filhos, casa própria. E como eu poderia ser avó presente se continuasse ajudando? É um investimento na família. Respondi que família não exclui quem sustenta. Ela saiu chorando, mas vi o cálculo nos olhos dela. A pressão aumentou. Vizinhos comentaram que Rafael andara perguntando sobre mim, se eu parecia desequilibrada ultimamente. Dona Helena, minha amiga de longa data, avisou: Cuidado, Isabel. Eles estão espalhando que você está tendo crises por causa da idade. Fiquei chocada. Estavam me pintando como instável para justificar a dependência. Liguei para um advogado antigo, o Dr. Paulo, que me orientou a documentar tudo. Extratos, mensagens, gravações de chamadas. Isso pode virar algo maior, alertou. Ele tinha razão. Uma semana depois, recebi uma carta formal dos pais de Camila, Alberto e Sofia. Gente de classe alta que sempre me olharam de cima. Propunham um acordo. Eu continuaria pagando metade das despesas por um ano em troca de participação em decisões familiares. Ridículo! Respondi por e-mail, negando e copiando o Dr. Paulo. A resposta veio rápida. Ameaças veladas de consequências legais se você persistir em abandonar seu filho. Meu coração acelerou. O que viria agora? Pensei em ceder, mas lembrei da exclusão e mantive firme. Rafael tentou uma última cartada pessoal. Apareceu com fotos antigas, relembrando infância feliz. Você era minha heroína, mãe. Não me abandone agora. Doeu, mas vi a manipulação. Heroínas não são descartadas, disse. Ele saiu derrotado. Os dias seguintes foram tensos. Camila postou nas redes indiretas sobre ingratidão familiar, ganhando o apoio de amigos que não sabiam a verdade. Senti-me isolada, mas Dona Helena me apoiou, contando histórias semelhantes de conhecidos. Você está certa, Isabel. Amor não é cheque em branco. Com o tempo, percebi mudanças em mim. Dormia melhor, planejava hobbies esquecidos, como jardinagem. Mas a calmaria durou pouco. Uma manhã, o telefone tocou com um número desconhecido. Era Alberto, pai de Camila, voz grave e autoritária. Isabel, precisamos resolver isso antes que vire escândalo. Venha jantar conosco amanhã. Aceitei, curiosa e preparada. Cheguei à casa deles, uma mansão imponente, sentindo-me como intrusa. Sofia me recebeu com falsidade, oferecendo chá. Alberto foi direto. Seu filho precisa de estabilidade. Estamos dispostos a ajudar, mas você deve contribuir. Revelaram planos. Comprar um terreno para eles, com meu investimento inicial. Recusei. Eles que construam sozinhos. Alberto riu. Você é teimosa, mas pense, se não ajudar, Diego pode se afastar de vez. Chantagem pura. Saí dali tremendo de raiva, mas mais resolvida. De volta em casa, Dr. Paulo me ligou. Eles podem tentar algo jurídico. Prepare-se. Tinha razão. Dias depois, chegou uma notificação. Rafael processava por abandono moral, alegando que minha recusa em ajudar causava danos psicológicos. Ridículo, mas real. O processo citava minha mudança repentina de comportamento, como prova de instabilidade. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Liguei para Dr. Paulo, que riu. Clássico! Vamos contra-atacar com provas de exploração.
Começamos a coletar evidências. Transferências totalizando R$ 58 mil em 4 anos, enquanto eles ganhavam bem. Descobrimos via investigador que Camila tinha um negócio paralelo de design que rendia extra, mas escondiam. Mentiras sobre emergências eram comuns. Isso é abuso financeiro, disse Paulo. Preparamos defesa sólida. A audiência preliminar se aproximava e eu me sentia uma lutadora. Vizinhos verdadeiros testemunharam a meu favor, expondo as tentativas de difamação. Dona Helena depôs sobre minha lucidez. Na véspera, Rafael mandou mensagem. Mãe, desista. Pelo nosso bem. Neguei. No tribunal, o juiz ouviu ambos os lados. O advogado deles pintou-me como egoísta. Paulo expôs a verdade com números e fatos. O juiz indeferiu o processo, condenando-os a pagar custos. Vitória! Mas Rafael saiu sem olhar para mim. Meses depois, mudei para um condomínio pequeno, investi em cursos de arte, viajei sozinha para o Nordeste. Encontrei paz em praias calmas, amigos novos em grupos de idosos ativos. Rafael tentou contato esporádico, mas mantive distância até ver mudança real. Hoje, aos 65, sou Isabel livre, pintando quadros que vendem online, voluntária em abrigos. A exclusão me salvou de uma vida de submissão. Se você lê isso, saiba, dignidade não tem preço. Comente. O que faria no meu lugar? A vitória no tribunal não trouxe apenas alívio, mas também uma onda inesperada de solidão que se infiltrou nos cantos quietos do meu novo condomínio. Nos primeiros meses após o julgamento, eu me julguei em rotinas que pareciam saídas de um catálogo de reinvenção. Aulas de cerâmica nas terças, caminhadas ao amanhecer pelo parque próximo, e até um clube de leitura onde discutíamos romances policiais. Com um grupo de aposentados animados, Dona Teresa, uma viúva de 68 anos que se juntou ao clube depois de perder o marido para o câncer, virou minha confidente. Isabel, você é como uma fênix, dizia ela, enquanto moldávamos argila úmida em vasos tortos. Mas à noite, quando o silêncio se instalava, eu me pegava, olhando para o telefone, esperando uma ligação que não vinha. Rafael havia desaparecido completamente após a audiência, bloqueando meu número ou simplesmente ignorando. Camila postava fotos esporádicas nas redes, agora mais modestas, sem os luxos de antes, mas nada que indicasse remorso. Alberto e Sofia, os sogros altivos, sumiram como fumaça, provavelmente lambendo as feridas financeiras do processo perdido. Eu me convencia de que era melhor assim, que a paz valia o preço da ausência. Mas o coração de mãe não se convence fácil. Foi numa tarde chuvosa de outubro que o passado bateu à porta, literal e figurativamente. Eu estava experimentando uma receita de bolo de fubá, o cheiro doce preenchendo o apartamento, quando a campainha tocou. Pelo olho mágico, vi uma mulher desconhecida, na casa dos 40, com um casaco impermeável pingando. Sou Fernanda, amiga de Camila, disse ela ao entrar, aceitando o chá que ofereci por educação. Sentou-se na poltrona florida que eu havia comprado em uma feira de artesanato e foi direto ao ponto. Eles estão passando por maus bocados, Dona Isabel. Rafael perdeu o emprego na construtora. Cortes por causa da crise econômica. E Camila está grávida. Grávida. A palavra ecoou como um trovão distante. Meu neto a caminho, e eu descobrindo por uma estranha. Fernanda continuou, olhos baixos. Eles não têm coragem de pedir ajuda diretamente, mas o aluguel está atrasado e o médico recomendou repouso para ela. Pense no bebê. Senti uma fisgada no peito, misturada a uma raiva velha.
Era mais uma manipulação, usando uma vida inocente como moeda. Perguntei detalhes. Como souberam da gravidez? Há quanto tempo? Fernanda gaguejou, revelando que era de 3 meses exatamente após o tribunal. Coincidência conveniente? Recusei veementemente. Diga a eles que desejo saúde ao bebê, mas que aprendam a ser pais sem muletas. Ela saiu desapontada, deixando um cartão com o número dela. Para emergências. Aquela visita reacendeu dúvidas. E se eu estivesse sendo dura demais? Dona Teresa, ao saber, foi categórica. Não caia nessa, Isabel, é armadilha. Lembra do que passaram para te derrubar? Tinha razão, mas a ideia de um neto me assombrava. Comecei a pesquisar discretamente, ligando para Dr. Paulo, que confirmou. Sem contato direto, eu poderia ter direitos de visita como avó, mas só se quisesse brigar na justiça novamente. Optei por esperar. Enquanto isso, expandi meus horizontes. Matriculei-me em um curso online de fotografia, capturando imagens da cidade ao pôr do sol, das flores no parque, de rostos anônimos que contavam histórias mudas. Uma foto minha, um close de mãos envelhecidas segurando uma xícara, ganhou um prêmio pequeno em um concurso local, e isso me encheu de um orgulho que não sentia há décadas. Compartilhei com o grupo de leitura e eles aplaudiram, sugerindo uma exposição. Você tem talento, Isabel. Swing, exclamou seu Joaquim, o mais velho do grupo, com 78 anos e uma coleção de poemas não publicados. A vida fluía, mas o vazio familiar persistia. 4 meses após a visita de Fernanda, veio o próximo golpe. Uma carta registrada chegou, de um escritório de advocacia desconhecido. Abri com mãos trêmulas. Era uma notificação de que Rafael e Camila estavam entrando com uma ação por pensão avoenga, alegando que eu tinha a obrigação moral e legal de ajudar com o neto por vir, citando minha estabilidade financeira, provada no Mastrano, tribunal anterior. Dr. Paulo riu ao telefone. Isso é fraco, Isabel. A lei não força avós a sustentar netos se os pais são capazes, mas mostra desespero. Preparamos a defesa, anexando provas de que Rafael havia encontrado um freela como engenheiro autônomo e Camila voltara a projetos de design freelance. O investigador de Paulo desenterrou que a gravidez era real, mas eles moravam agora em um apartamento modesto, cortando luxos. Lição aprendida, talvez. A audiência foi virtual, por causa da pandemia que ainda rondava. O juiz, uma mulher de meia idade chamada doutora. Marcela ouviu os argumentos. O advogado deles pintou um quadro de abandono. Eu, como avó ausente. Paulo rebateu com fatos frios sobre exploração passada. Minha cliente já deu o suficiente, argumentou. A decisão veio rápida, indeferido, com advertência para não usarem o judiciário para pressões pessoais. Vitória novamente, mas custosa, emocionalmente. Naquele dia, mandei uma mensagem para o número de Fernanda. Parabéns pela gravidez. Se quiserem, mandem ultrassom, sem compromissos. Resposta veio dias depois. Uma foto borrada de um feto minúsculo. Chorei sozinha, tocando a tela como se pudesse sentir o pulsar da vida nova. Isso abriu uma fresta. Rafael ligou uma semana depois, voz rouca. Mãe, obrigado pela mensagem. Podemos conversar? Marcamos em um parque neutro. Ele apareceu mais magro, com barba por fazer, Camila ao lado, barriga discreta. Sentamos em um banco, pássaros piando ao fundo. Desculpe tudo, mãe. A pressão nos cegou. O bebê mudou perspectivas. Camila assentiu, olhos marejados.
Eu fui egoísta. Quero que você faça parte da vida dele. Não perdoei de imediato. Feridas profundas não cicatrizam com palavras, mas aceitei visitas supervisionadas. Começamos devagar. Cafés casuais, conversas sobre nomes. Escolheram Gabriel em homenagem ao meu pai. Eu via mudanças. Rafael falava de orçamentos apertados, lições aprendidas. Camila admitia erros no casamento impulsivo. Não dei dinheiro, mas enviei um berço usado que comprei em brechó. Gesto prático. Aos poucos, a relação se reconstruía, tijolo por tijolo, baseada em respeito, não dependência. Enquanto isso, minha vida florescia diversamente. Viajei para o sul, visitando vinícolas em Bento Gonçalves, provando vinhos com um grupo de turistas sêniors. Aprendi a dançar forró em aulas comunitárias, rindo de meus tropeços com parceiras improvisadas. Meu hobby de fotografia virou um blog pequeno, Olhares de Isabel, onde postava imagens com legendas poéticas, ganhando seguidores que comentavam histórias semelhantes. Uma leitora, Clara de 62 anos, escreveu: sua jornada me inspirou a deixar um casamento tóxico. Isso me deu propósito maior. Criei um grupo online para mulheres maduras, reinventando-se, compartilhando dicas de finanças, hobbies e superação familiar. Com o nascimento de Gabriel se aproximando, preparei-me emocionalmente. Rafael me convidou para o hospital, não como financiadora, mas como avó. Aceitei, levando uma manta que tricotei nas noites insones. Quando segurei o bebê pela primeira vez, olhos azuis como os de Rafael criança, senti uma cura parcial. Não apagava o passado, mas abria futuro. Hoje, visito semanalmente, ajudando com babá ocasional, mas mantendo limites firmes. Rafael trabalha duro, Camila equilibra maternidade e carreira. Somos família novamente, mas redefinida, igualitária, honesta. A exclusão inicial foi catalisador para isso tudo. Sem ela, eu ainda seria a provedora invisível. Agora, sou Isabel plena, avó presente, artista amadora, amiga leal. Vida aos 65 é renascimento, não fim. Se essa continuação te move, reflita. Como equilibrar perdão e autoproteção? Comente abaixo. A visita semanal ao pequeno Gabriel tornou-se o ponto luminoso em meio às nuvens que ainda pairavam sobre minha rotina reinventada. Com 6 meses agora, ele gargalhava ao ver meu rosto, estendendo bracinhos gorduchos para que eu o pegasse no colo. E nesses momentos, o peso do passado parecia evaporar como orvalho ao sol. Rafael e Camila, cautelosos em suas interações, mantinham uma distância respeitosa, limitando conversas a assuntos neutros como o desenvolvimento do bebê ou o clima instável da estação. Ele adora a manta que você tricotou, mãe, disse Rafael certa tarde, enquanto eu balançava Gabriel no berço improvisado no meu apartamento. Camila, sentada no sofá com uma xícara de chá que eu havia preparado, assentiu. Sim, ele dorme melhor com ela. Era um progresso tímido, como brotos surgindo após uma geada rigorosa, mas eu vigiava cada gesto, atenta a sinais de recaída para os velhos padrões de dependência. Fora dessas visitas, minha existência pulsava com energias novas e imprevisíveis. O blog Olhares de Isabel explodiu em popularidade após uma menção em um podcast sobre empoderamento feminino na maturidade. E, de repente, eu recebia e-mails de estranhos compartilhando suas sagas pessoais. Viúvas reinventando carreiras, mães solo, descobrindo paixões adormecidas. Uma delas, Margarida, de 59 anos, de Porto Alegre, escreveu: sua coragem me deu forças para confrontar
meu irmão explorador? Respondi pessoalmente, tecendo uma rede virtual de apoio que se estendia além das fronteiras da minha cidade. Inspirada, organizei um encontro presencial no parque, reunindo 12 mulheres do grupo online para um piquenique improvisado. Rimos de anedotas absurdas, trocamos receitas de vida e, no final, formamos um pacto silencioso de solidariedade. Seu Joaquim, do Clube de Leitura, juntou-se esporadicamente, trazendo poemas que recitava com voz trêmula, adicionando uma camada poética às nossas prosas cotidianas. Mas nem tudo era serenidade. Uma noite, enquanto editava fotos de uma sessão recente, close-ups de folhas outonais dançando no vento, o telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Isabel, sou Olivia, prima de Camila. Preciso falar sobre algo urgente. Curiosa e apreensiva, marquei um café no dia seguinte. Olivia era uma mulher agitada, com cabelos cacheados e um sotaque carregado do interior, que desabafou sem preâmbulos. Eles estão afundando em dívidas novamente. Rafael pegou empréstimos para comprar equipamentos para o freela. E Camila gasta em coisas para o bebê que não precisam. Pensam em pedir a você, mas tem vergonha. Meu estômago revirou. Era o teste definitivo. Agradeci a informação, mas recusei me envolver. Diga que resolvam sozinhos, já ajudei o suficiente. Olivia saiu desapontada, mas sua visita acendeu um alerta interno. Liguei para Dr. Paulo na manhã seguinte, que aconselhou: monitore, Isabel. Pode ser o início de outra onda. Ele sugeriu um app de finanças pessoais para rastrear minhas contas, garantindo que nenhum acesso indevido ocorresse. Implementei isso junto a uma rotina de meditação matinal que Dona Teresa me ensinara, respirando fundo para dissipar ansiedades latentes. A fotografia evoluiu para algo mais ousado. Participei de um workshop em uma galeria local, aprendendo técnicas de luz e sombra com um instrutor jovem e entusiástico chamado Tiago. Você tem um olho único, Dona Isabel, elogiou ele ao ver minhas capturas urbanas, grafites escondidos em vielas, sombras alongadas de pedestres ao entardecer. Incentivei-me a submeter obras para uma exposição coletiva e, para minha surpresa, 3 foram selecionadas. A vernissage foi um turbilhão, gente circulando com taças de espumante, comentando minhas imagens como poemas visuais da resiliência. Vendi 2 peças naquela noite, usando o dinheiro para comprar uma câmera melhor. Um investimento em mim mesma que saboreei como vinho envelhecido. Gabriel crescia rápido, balbuciando sílabas que soavam como música. E nas visitas eu contava histórias da infância de Rafael. Não as idealizadas, mas as reais, com tropeços e lições. Ele caiu da bicicleta aos 7, chorou, mas levantou sozinho. Narrei a Camila, que ouvia atenta, talvez percebendo paralelos com sua própria jornada. Rafael, por sua vez, compartilhava vitórias pequenas. Consegui um contrato fixo, mãe, sem luxos, mas estável. Vi orgulho genuíno em seus olhos, o primeiro em anos, mas sombras persistiam. Numa tarde, durante uma caminhada com o bebê no carrinho, Camila confessou: meus pais cortaram contato após o tribunal. Dizem que falhamos. Senti uma pontada de compaixão, mas mantive firme. Falhas ensinam, usem para crescer. Ela assentiu e pela primeira vez vi vulnerabilidade real, não calculada. O grupo de mulheres maduras expandiu-se para ações concretas. Criamos um fundo coletivo para emergências, ajudando uma membra, Eulália, a pagar um curso de costura após ser demitida. Isso é sororidade,
proclamou Dona Teresa. E eu concordei, sentindo-me parte de algo maior que minha dor individual. Uma viagem solo para o Pantanal veio em seguida. Safaris fotográficos, avistando jacarés e aves exóticas, dormindo em lodges rústicos sob estrelas infinitas. Lá, conheci um guia chamado Nestor, de 70 anos, que contava lendas indígenas com paixão, inspirando-me a incorporar narrativas em minhas fotos. De volta, o blog ganhou uma seção de viagens da alma, misturando imagens e reflexões filosóficas. Mas o teste maior veio com o aniversário de Gabriel, aos 1 ano. Rafael propôs uma festa simples em casa deles. Só nós 4, mãe, sem expectativas. Aceitei, levando um bolo caseiro e um brinquedo educativo. A celebração foi despretensiosa. Balões coloridos, risadas puras. E pela primeira vez, desde a descoberta do casamento, senti um laço familiar autêntico, forjado no fogo da adversidade. Camila me abraçou ao final. Obrigada por não desistir, respondi. Eu desisti do velho eu, não de vocês. Aquela noite, deitada na cama, com o eco de gargalhadas infantis na mente, percebi que a reconstrução não era linear. Zigue-zagueava entre perdão e vigilância, amor e limites. Meu neto era a ponte, mas eu era a arquiteta da minha paz. Com o blog alcançando 1000 seguidores, planejei um e-book gratuito sobre reinvenção após os 60, compilando histórias do grupo, minhas fotos e lições duramente aprendidas. Dr. Paulo revisou o legal, garantindo proteção. A vida, aos 66 agora, desdobrava-se como um rio sinuoso, cheio de surpresas. Uma exposição individual marcada para o próximo mês. Uma proposta de parceria com uma revista online para colunas mensais. Rafael e eu trocávamos mensagens diárias, não sobre necessidades, mas sobre sonhos. Ele falava de expandir o Freela, eu de uma viagem à Europa. Camila enviava fotos de Gabriel, chamando-me de vovó inspiradora. Não era perfeito, mas era real. Uma manhã, enquanto capturava o nascer do sol da varanda, pensei na Isabel de outrora, submissa, provedora invisível, e sorri para ser a mulher que me olhava no reflexo do vidro, exploradora, criativa, inabalável. A exclusão inicial havia sido o portal para essa metamorfose, provando que, às vezes, o maior presente vem embrulhado em dor. Se essa saga ressoa, pondere. Como transformar traição em trampolim? Deixe seu pensamento nos comentários. As comemorações do primeiro aniversário de Gabriel marcaram o início de uma fase onde as linhas entre cautela e esperança se embaçavam, como contornos difusos em uma das minhas fotografias experimentais. Com o tempo correndo mais fluido, as visitas evoluíram para passeios conjuntos no zoológico municipal, onde eu apontava para os macacos saltitantes e Gabriel batia palminhas, seus olhos brilhando com a inocência que eu tanto invejava. Rafael, agora mais confiante no seu Freela de engenharia sustentável, compartilhava projetos de casas ecológicas que desenhava à noite, depois que o bebê dormia. Mãe, olha isso, painéis solares integrados ao telhado. É o futuro, contava ele, desdobrando esboços na mesa do café da manhã que eu preparava em domingos alternados. Camila, equilibrando fraldas e laptops, admitia abertamente suas lutas. Ser mãe me mudou, Dona Isabel. Antes, eu via o mundo como uma escada de ambições. Agora, é um labirinto de prioridades. Eu escutava, oferecendo conselhos pontuados como priorize o que nutre a alma, não o ego, frases que ecoavam das sessões de meditação que eu incorporara à rotina, guiadas por um app com voz
suaves de monges tibetanos. Mas essa harmonia frágil foi testada quando, numa manhã enevoada de novembro, recebi um e-mail anônimo no blog. Cuidado com quem você perdoa. Alguns lobos vestem peles de cordeiro. Anexado um print de tela mostrando transferências bancárias suspeitas de uma conta ligada a Alberto, o sogro de Rafael, para uma empresa fantasma. Meu instinto de sobrevivente acordou. Liguei para Dr. Paulo, que investigou discretamente e descobriu. Os pais de Camila estavam envolvidos em um esquema de evasão fiscal, usando nomes de familiares como laranjas. Rafael pode estar implicado indiretamente, alertou Paulo. Fique atenta. Confrontar ou observar? Optei pela segunda, plantando sementes de conversa casual durante um piquenique no parque. Vocês têm contato com Alberto ultimamente? Zrenia perguntei, enquanto Gabriel mastigava um biscoito orgânico que eu trouxera. Rafael hesitou. Pouco, mãe. Ele ofereceu ajuda financeira, mas recusamos. Aprendemos a lição. Camila desviou o olhar. E eu notei o desconforto, como uma rachadura fina em um vaso de cerâmica que eu moldara no ateliê. Não pressionei, mas intensifiquei minha vigilância, instalando um software de monitoramento no meu e-mail, sugerido por Tiago, o instrutor de fotografia, que se revelara um entusiasta de cibersegurança nas horas vagas. Proteja seu império digital, Isabel, brincou ele durante uma aula particular, onde explorávamos edições em preto e branco para capturar essências ocultas. Meu blog, agora com 2.000 seguidores, transformou-se em um hub de debates acalorados. Posts sobre traição como catalisador geravam comentários fervorosos, como o de uma leitora chamada Violeta. Transformei minha dor em um negócio de artesanato, após ser traída pelo marido. Você me inspirou! Respondia a cada um, tecendo conexões que preenchiam vazios emocionais, e planejei um webinar gratuito sobre fotografia terapêutica, convidando seu Joaquim para recitar poemas como interlúdios. A exposição individual, batizada de Sombras Renascidas, abriu em uma galeria alternativa no bairro Boêmio, com paredes cobertas de minhas imagens, silhuetas de árvores retorcidas simbolizando resiliência, retratos granulados de mulheres do grupo, capturando forças internas. Na noite de abertura, vendi 5 peças e uma crítica local escreveu: Isabel Rodrigues Almeida transforma o ordinário em epifania visual. Rafael e Camila compareceram, Gabriel no colo, aplaudindo desajeitadamente. Estou orgulhoso, mãe, sussurrou Rafael, e pela primeira vez acreditei. Mas a suspeita do e-mail persistia. Uma semana depois, Olivia reapareceu, dessa vez no café onde nos encontramos antes. Isabel, Alberto está pressionando Rafael para assinar documentos. É sobre herança, mas cheira a armadilha. Confirmei com Paulo, que desvendou. Era uma tentativa de transferir dívidas para nomes limpos, incluindo o de Rafael. Confrontei meu filho em uma caminhada solitária ao entardecer. Não se envolva em esquemas sombrios. Você tem Gabriel para proteger. Ele negou veementemente, mas vi o medo em seus olhos, como flashes de vulnerabilidade em uma foto subexposta. Eu recusei, mãe, juro. Acreditei, mas avisei. Se precisar de conselho, não de dinheiro, estou aqui. Isso fortaleceu nosso laço, transformando-o em uma aliança de transparência. Enquanto isso, aventurei-me em territórios inexplorados. Um curso de escrita criativa online, onde canalizava memórias em contos curtos sobre mães que se erguiam das cinzas. Um deles, A Exclusão Invisível, foi publicado
em uma antologia digital, rendendo royalties modestos que investi em um fundo para viagens futuras. Talvez a Machu Picchu, sonhada desde a juventude. Dona Teresa e eu iniciamos um podcast amador, Vozes Maduras, gravando episódios em meu apartamento, discutindo temas como envelhecimento ativo e relacionamentos tóxicos com convidados virtuais do grupo online. Eulália, a costureira auxiliada pelo fundo, compartilhou sua ascensão. De vítima a empreendedora, graças a vocês. Gabriel, aos 18 meses, começava a buscar andar, tropeçando e rindo, espelhando minha própria jornada de passos incertos para equilíbrio. Em uma tarde de chuva, Rafael trouxe-o para ficar enquanto eles resolviam assuntos burocráticos, provavelmente lidando com as pressões de Alberto. Brinquei com blocos de madeira, construindo torres que desabavam e reconstruíamos, metaforizando a vida. Camila ligou mais tarde. Obrigada pela ajuda. Estamos cortando laços com meus pais de vez. Senti alívio, como uma lente limpando o foco borrado. A parceria com a revista online floresceu. Colunas semanais sobre arte como cura, ilustradas com minhas fotos, atraíam leitores globais. Uma fã de Buenos Aires escreveu: "Suas palavras me ajudaram a pintar após perder meu filho." Respondi em espanhol rudimentar, expandindo horizontes linguísticos. Uma viagem em grupo para o litoral veio em seguida. Eu, Dona Teresa, seu Joaquim e 2 do clube de leitura, acampando em barracas à beira-mar, contando estrelas e histórias ao redor de uma fogueira crepitante. Lá, capturei auroras boreais falsas em longas exposições. E Nestor, o guia do Pantanal, apareceu de surpresa, convidado por e-mail. Vamos colaborar em um livro de fotos e lendas? Aceitei, vislumbrando um projeto híbrido que misturava visuais e narrativas indígenas. De volta, a rotina com Gabriel incluiu lições sutis. Cantei cantigas antigas, ensinando-o sobre raízes culturais, enquanto Rafael observava, aprendendo a valorizar heranças não materiais. Camila, agora mais aberta, compartilhou receitas familiares, criando uma tapeçaria de tradições mescladas. Aos 67 anos, eu era um mosaico vivo. Fotógrafa premiada, escritora emergente, podcaster entusiasta, avó dedicada, amiga leal. O e-mail anônimo provou-se de uma ex-funcionária de Alberto, que eu agradeci anonimamente com uma doação para sua causa. A metamorfose continuava, provando que renascimentos não param. Eles se ramificam como raízes profundas em solo fértil. Se essa evolução te intriga, reflita. Como cultivar alianças autênticas após tempestades? Compartilhe nos comentários. O podcast Vozes Maduras decolou como um pássaro migratório em busca de céus mais amplos, com episódios baixados por ouvintes de cantos remotos do Brasil e até de Portugal, onde uma ouvinte chamada Beatriz mandou um áudio efusivo. Vocês me fizeram dançar sozinha na sala, relembrando que a vida não acaba aos 50. Dona Teresa e eu ríamos durante as gravações, improvisando segmentos sobre segredos de longevidade emocional, misturando anedotas pessoais com dicas práticas, como cultivar um jardim interno de gratidão para combater dias nublados. Seu Joaquim contribuiu com versos improvisados, transformando nossas conversas em sinfonias verbais que ecoavam além das ondas sonoras. Mas esse sucesso digital contrastava com as marés imprevisíveis da família reconstruída. Gabriel, aos 2 anos, agora tagarelava frases incompletas como "Vovó foto", apontando para minhas câmeras espalhadas pela sala,
e eu o ensinava a enquadrar o mundo através de uma lente de brinquedo, capturando retratos borrados de brinquedos espalhados. Rafael, imerso em seu novo contrato com uma startup de energia renovável, chegava exausto, mas animado. Mãe, imagine usinas solares flutuantes nos rios. Meu projeto pode mudar comunidades inteiras. Camila, por sua vez, havia lançado um blog próprio sobre maternidade sustentável, inspirado indiretamente no meu, e compartilhava links timidamente durante jantares esporádicos que eu hospedava, com pratos vegetarianos que experimentava de um livro de receitas ancestrais. Prove isso, Dona Isabel. Salada de quinoa com ervas do meu jardim vertical, dizia ela. E eu notava o esforço genuíno em tecer pontes, não redes de dependência. Contudo, o fantasma de Alberto reapareceu como uma névoa inesperada numa manhã de verão escaldante, quando recebi uma ligação de um número bloqueado. A voz rouca do outro lado se identificou como Renato, um ex-sócio dele. Senhora Almeida, cuidado. Alberto está circulando boatos sobre você em círculos empresariais, dizendo que você manipulou o tribunal para deserdar Rafael. Meu pulso acelerou. Era uma tentativa póstuma de manchar minha reputação, talvez para pressionar indiretamente meu filho. Consultei Dr. Paulo, que despachou uma carta de cessar e desistir, ameaçando ação por difamação. Ele está afundando Isabel. Ignore, mas documente. Rafael, ao saber, confrontou o sogro por telefone. Pare com isso. Minha mãe é intocável. Ouvi-lo defender-me assim foi como um bálsamo em feridas antigas, solidificando nossa aliança como rocha erodida pelo tempo, mas resistente. Inspirada por essa resiliência, mergulhei em colaborações criativas. O livro, com Nestor, ganhou forma, lendas visuais do Pantanal, mesclando minhas fotos de onças pintadas, camufladas, com narrativas orais que ele transcrevia em noites de lua cheia. Enviamos amostras para editoras e uma pequena em São Paulo mostrou interesse. Isso é ouro cultural, respondeu a editora Lívia por e-mail. Paralelamente, o webinar sobre fotografia terapêutica atraiu 100 participantes, onde guiei exercícios virtuais de capturar emoções em pixels. E uma aluna, chamada Sônia de Recife, compartilhou. Fotografei minha dor de luto e a transformei em arte. Obrigada por mostrar o caminho. Essas conexões viraram combustível para um retiro presencial que planejei com o grupo. Um fim de semana em uma chácara nas montanhas, com oficinas de escrita, meditação e fogueiras noturnas para trocar confissões. Eulália costurou bandeiras com frases empoderadoras, como maduras e magníficas, que tremulavam ao vento enquanto dançávamos ao som de violas caipiras tocadas por um convidado local, o músico Geraldo. Gabriel veio comigo em uma visita surpresa, correndo pelas gramas úmidas e coletando folhas para coleções de tesouros, enquanto Rafael e Camila aproveitavam o tempo livre para um raro date night. Aproveitem, filhos. O amor precisa de cultivo constante, aconselhei, vendo-os de mãos dadas ao pôr do sol. Mas a harmonia foi pontuada por uma crise menor. Camila adoeceu com uma virose forte e Rafael me pediu para cuidar de Gabriel por 2 dias. Aceitei, transformando meu apartamento em um playground improvisado com fortalezas de almofadas e histórias inventadas sobre avós aventureiras que voavam em balões de ar quente. Quando ela melhorou, trouxe flores silvestres colhidas no parque. Você salvou nossa sanidade, Dona Isabel.
Não era gratidão forçada, era reconhecimento mútuo de interdependência saudável. O sucesso do retiro gerou convites para palestras. Uma universidade comunitária me chamou para falar sobre envelhecimento criativo, onde dividi o palco com psicólogos e artistas, ilustrando pontos com slides de minhas fotos. Uma série de autorretratos evoluindo de sombras para luz plena. A exclusão me iluminou, declarei ao público, e aplausos ecoaram como validação coletiva. Rafael assistiu online, mandando depois: Você é minha inspiração agora, mãe. As colunas na revista viraram mensais, explorando temas como a beleza das cicatrizes emocionais, com ilustrações de feridas metafóricas capturadas em macros de cascas de árvores rachadas. Uma leitora internacional de Lisboa chamada Inês propôs uma troca. Envie fotos, eu mando poemas. Assim, nasceu uma correspondência transatlântica, enriquecendo meu horizonte com versos lusitanos que incorporava em legendas de posts. Uma viagem solo para o Nordeste veio na sequência. Recife, com suas pontes e frevos pulsantes, onde fotografei carnavais fora de época e provei acarajés picantes em barracas de rua, conversando com artesãs que teciam redes de pesca como metáforas de paciência. Lá, conheci um fotógrafo aposentado chamado Vicente, que me mostrou técnicas de longa exposição para capturar ondas como véus etéreos. A vida é movimento constante, Isabel, filosofou ele sob coqueiros balouçantes. De volta, incorporei isso em um novo projeto. Um calendário beneficente com imagens temáticas, vendidas para arrecadar fundos para abrigos de idosos abandonados. O grupo Maduras e Magníficas, agora com 30 membros, ajudou na distribuição, transformando solidariedade em ação tangível. Gabriel, aos 3 anos de iminentes, desenhava rabiscos que eu emoldurava como obras-primas abstratas, pendurando na parede ao lado das minhas. Rafael ria. Ele herdou seu olho artístico, mãe. Camila adicionava: E sua teimosia boa. Essas interações fluíam como rios calmos, mas eu mantinha âncoras internas, sessões semanais com uma terapeuta online, Clarice, que ajudava-te a navegar. Resquícios de trauma, transformando ecos de exclusão em lições de autocompaixão. Aos 68 anos, eu era um vendaval contido, palestrante requisitada, coautora em ascensão, avó inventiva, mentora virtual. O livro com Nestor foi aceito para publicação, com lançamento marcado para o outono, prometendo turnês modestas por feiras literárias. A metamorfose, outrora dolorosa, agora dançava como folhas ao vento, provando que alianças autênticas florescem em solos fertilizados por tempestades passadas. Se essa tapeçaria te cativa, medite como tecer redes de apoio que transcendam o sangue. Expresse nos comentários a publicação do livro Lendas Visuais do Pantanal irrompeu como uma enchente repentina nos canais da minha existência, inundando agendas com convites para lançamentos em livrarias independentes e feiras ecológicas, onde eu posava ao lado de Nestor. Ele com seu chapéu de palha desgastado e eu com uma blusa florida que Eulália costurara especialmente para a ocasião. Isso é mais que um livro, Isabel. É um portal para almas selvagens, declarava Nestor durante as palestras conjuntas, enquanto eu projetava slides de onças camufladas em mangues, entrelaçando-as com mitos indígenas que ele narrava com voz rouca, como se invocasse espíritos ancestrais. As vendas iniciais surpreenderam, 1000 cópias nos primeiros meses. E os royalties permitiram que eu doasse parte
para a conservação de biomas, alinhando minha arte com causas que pulsavam no meu peito como batidas de tambores rituais. Mas essa efervescência criativa entremeava-se com as correntes subterrâneas da família, onde Gabriel, aos 3 anos completos, explorava o mundo com curiosidade voraz, escalando sofás como montanhas e questionando porquê. A cada descoberta, ecoando minhas próprias interrogações internas sobre lealdades reconstruídas. Rafael, promovido na startup, agora gerenciava equipes remotas e chegava às visitas com gráficos impressos. Olha, mãe, nosso protótipo de turbina eólica portátil pode revolucionar vilarejos isolados. Eu aprovava, oferecendo insights de leiga temperados com sabedoria acumulada, como inove, mas ancore na ética. Camila, florescendo em seu blog, colaborou comigo em um post cruzado. Ela sobre maternidade verde, eu ilustrando com fotos de crianças em florestas preservadas, gerando tráfego mútuo que fortalecia nossos laços digitais e reais. Contudo, uma rachadura surgiu como uma fenda em terra seca, quando, durante uma feira literária em Brasília, recebi um direct message no Instagram do blog. Uma conta anônima enviando fotos antigas de Rafael em reuniões com Alberto, datadas de meses atrás. Traição ronda, legendava. Meu estômago embrulhou. Era o resíduo tóxico do passado, talvez orquestrado por Sofia para semear desconfiança. Mostrei a Dr. Paulo em uma videochamada urgente e ele rastreou. Origem em uma IP ligada-se a um café próximo à casa dos sogros. Confronte com calma, Isabel. Pode ser provocação vazia. Escolhi o momento durante um churrasco improvisado no quintal de Camila, com Gabriel correndo atrás de borboletas. Filho, vi imagens suas com Alberto. Explique. Rafael empalideceu, mas confessou. Ele tentou me recrutar para um projeto paralelo, mas recusei. Foi antes da nossa reconciliação plena. Camila interveio. Eu o apoiei na recusa. Estamos limpos. Acreditei, mas adicionei uma camada de proteção. Um acordo verbal de transparência total, selado com um brinde de suco de maracujá que Gabriel derramou rindo. Essa turbulência impulsionou inovações pessoais. Iniciei um canal no YouTube para tutoriais de fotografia acessível, filmando com o celular em locações urbanas, ensinando como capturar essências com luz natural. E o primeiro vídeo viralizou com 10.000 views, atraindo colaborações de influenciadores jovens que me chamavam de vovó visionária. Inês, de Lisboa, enviou poemas que adaptei em legendas animadas, criando uma série transoceânica que misturava versos com visuais brasileiros. O retiro anual do grupo Maduras e Magníficas evoluiu para um acampamento temático na Serra da Mantiqueira, com trilhas guiadas por Geraldo, que tocava sanfona ao anoitecer, e oficinas de aromaterapia, onde fabricávamos óleos essenciais de ervas, colhidas no mato. Sônia, de Recife, juntou-se remotamente via Zoom, compartilhando técnicas de dança intuitiva que incorporamos em círculos matinais, liberando tensões corporais como ventos dispersando nuvens. Gabriel participou de um dia pintando pedras com guache não tóxica como arte primitiva. E Rafael o buscou no final, notando: "Você está construindo uma tribo, mãe." Sim, era uma tribo de almas resilientes, tecendo redes que transcendiam laços de sangue. Uma crise de saúde testou essa rede. Dona Teresa fraturou o quadril em uma queda banal. E eu organizei turnos de visitas no hospital,
levando sopas caseiras e áudios do podcast para animá-la. Você me salvou de novo, Isabel, murmurou ela da cama, e eu respondi: somos mútuas salvadoras. Isso inspirou um episódio especial sobre cuidados coletivos na maturidade, com depoimentos gravados de membros do grupo, incluindo Violeta de Porto, alegre, que enviou um vídeo de sua loja de artesanato florescendo. O canal YouTube ganhou patrocínio modesto de uma marca de câmaras acessíveis, permitindo upgrades no equipamento e uma viagem para o Amazonas, onde fotografei comunidades ribeirinhas com Vicente, o fotógrafo de Recife, que se tornou parceiro em um documentário curto sobre vozes da floresta. Sua lente capta almas, Isabel. Elogiou ele durante uma canoa noturna, sob um céu cravejado de estrelas que pareciam pixels infinitos. De volta, integrei Gabriel nas aventuras. Levámo-lo a um museu interativo, onde ele manipulava hologramas de animais extintos, questionando: vovó, por que sumiram? E eu explicava sobre preservação com paciência de contadora de fábulas. Rafael e Camila observavam gratos. Você é a educadora que faltava. As palestras na universidade viraram curso fixo, criatividade sem idade, com módulos práticos de escrita e imagem, atraindo alunos de todas as faixas, incluindo um jovem designer chamado Lucas, que propôs uma app para compartilhar artes maduras. Vamos codificar isso juntos, sugeri, embarcando em aulas básicas de programação online para acompanhar. Aos 69 anos, eu navegava códigos como rios desconhecidos, debugando erros com a mesma tenacidade que usei para reconstruir laços familiares. O livro ganhou prêmio em um festival ecológico e Nestor me convidou para uma expedição ao Cerrado, capturando migrações de aves em lentes telescópicas, entrelaçando ciência e mito em capítulos extras para uma edição ampliada. Camila, influenciada, iniciou um podcast infantil sobre sustentabilidade, convidando-me para episódios guests onde eu narrava lendas com vozes dramatizadas. Rafael contribuiu com diagramas simplificados, criando uma colaboração familiar orgânica, não forçada. Uma surpresa veio com Inês voando de Portugal para uma visita. Passeamos por São Paulo, fotografando grafites e provando pastéis de feira, trocando poemas por pixels em um álbum colaborativo que publicamos online. Você me mostrou que oceanos não separam espíritos afins, disse ela no aeroporto. Essa fusão de mundos alimentava minha essência, provando que metamorfoses se multiplicam como ecos em vales vastos, ecoando além de horizontes visíveis. Se essa sinfonia te envolve, contemple. Como fundir tradições distantes em harmonias pessoais. Registre nos comentários.